Olá, eu sou a Neuza Ferreira, artista plástico e artesã da cidade de Suzano. Hoje eu vou falar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu iniciei a pintura em 91 e eu até hoje continuo aprendendo e tentando passar aquilo que eu sei. O primeiro passo eu aprendi aqui na Secretaria de Cultura, entrei como aluna e através do projeto eu fui buscando outros conhecimentos e continuo como artesã e artista plástico e fazendo as minhas atividades. E hoje eu quero falar para você uma proposta que eu trouxe de pintura para vocês, que são 4 aulas passo a passo. A gente vai pintar um vaso com margaridas. Na primeira aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o risco, transferir com papel carbônico para o tecido, fazer o fundo por fora do desenho e o fundo das folhas. Na segunda aula, a gente vai dar o fundo da margarida e acabamento nas folhas. Na terceira aula, a gente vai preencher o miolo da margarida e dar o acabamento por sombra e luz nas margaridas. E na quarta aula, a gente vai fazer o quê? Dar o acabamento no vaso e pôr brilho onde ficou faltando um pouquinho de brilho, um pouquinho de sombra, para a gente finalizar essa aula. Por que uma aula de 4 aulas, passo a passo? Que você tem a possibilidade de aprender como faz o fundo, como se coloca a luz, como sombra, que entra como profundidade, brilho, sombra projetada e a luz refletida. Então, esse passo a passo é para você pegar bem as dicas, bem tudo certinho, para não ficar dúvida, nem nada sem ser passado nesse conteúdo. E depois de terminado tudo isso aí, se a gente quiser acrescentar alguma coisa, como brilho, aí fica a critério de cada um. Esse conteúdo é um conteúdo que eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e agradeço à Secretaria de Cultura pela oportunidade. E vou deixar abaixo o meu link para vocês poderem ver nas minhas redes sociais e compartilhar. Um abraço a todos. Começando a tirar o risco. Para tirar o risco, gente, a gente sempre utiliza o papel manteiga já com o risco, porque tem gente que não tem facilidade para poder tirar o risco. Então a gente coloca o papel manteiga já com o risco, coloca assim o carbono embaixo e com o lápis acompanha todo o desenho, tirando todo ele para não ficar faltando nenhuma parte do desenho, para não se perder quando começar a pintura. E hoje a gente vai fazer o fundo desse pano, que é o fundo por fora do desenho, utilizando o pituá e o diluente e a tinta azul mar. Hidrata o tecido, porque o tecido está seco, a gente hidrata com um pouco de diluente, vai hidratando só a parte onde vai passar no momento, não hidrata ele por toda a parte, porque senão ele seca. Um pouquinho de tinta azul, movimento circular, a gente vai fazer o contorno toda a volta do desenho. Lembrando que não pode esquecer de passar o diluente, porque o tecido ele está seco e fica cheio de falha se você não hidratar ele com o diluente. Movimento circular, toda a volta do desenho para iniciar a pintura. Esse tecido que eu estou usando é um sacaria, então ele é um tecido bom para pintar, porque ele é 100% algodão. Vamos trabalhar toda a volta do desenho, não sobrecarregando muito de tinta, que o fundo tem que ser bem suave. Nessa parte aqui de cima, a gente vai entrar com um pouco de azul bebê, que a parte de cima fica um pouco mais clara do que a parte de baixo. Sempre hidratando o tecido com diluente. Em seguida, vindo com a tinta, para que as duas cores agreguem bem na trama do tecido. No final do mês, a gente finaliza essa peça, para que todos acompanhem, façam bem devagarinho, trabalham bem a tinta com o pincel, para que não fique nenhuma área do tecido sem tinta. Para que fique bem agregado às cores, usa sempre diluente, não esquece
e trabalhar os dois juntos. Essa parte da flor também a gente vem com azul bebê. Nessa parte de baixo do fundo do vaso a gente não vai fazer azul, porque vamos fazer de uma outra cor, porque é como se o vaso estivesse em cima de um trabalho, de uma terra embaixo. Agora a gente vamos para as folhas, como preencher os fundos das folhas com verde pistache e diluente. Nessa hora, gente, a gente troca de pincel, a gente vai usar o pincel 815, número 12, que ele é um de trama longas, para a gente poder preencher essas folhas, ó. Sempre hidratando também as folhas com diluente, para em seguida a gente entrar com o verde pistache. Contorne-se a folha com o verde pistache. Em seguida, movimento circular, vamos trazer a tinta para dentro da folha. Contorne-se a folha. Movimento circular para preencher o fundo da folha. Vamos preencher também em seguida já o caule, descendo aqui, ó, com o verde pistache e o diluente. Aqui também, onde é o início da margarida, que ela tá viradinha aqui, a parte da copa embaixo, a gente preenche também com verde pistache. Vamos fazer assim todas as folhas. Folhas das partes de baixo também. Vamos estar preenchendo ela. Contorno e puxa para dentro com movimento circular. Procurar preencher todos os fundos direitinho das folhas, onde não fica falha. Para quando você vir com acabamento, não ficar faltando tinta no tecido quando você tirar da placa. Então a gente vem, preenche todos os espaços. Como a gente está dando a primeira demão de tinta, pessoal, é bom quando o tecido secar, dar uma segunda demão, porque a gente hidratou com diluente para fechar bem a trama do tecido. Depois a gente dá uma segunda demão para que não fique nenhuma imperfeição e nenhum espaço sem tinta, tá? Vamos preencher também essa parte aqui da copinha dessa margarida. E vamos dar acabamento nas folhas. Então, como as folhas tá por fora, a margarida tá por dentro, a gente vai fazer o fundo da margarida primeiro, para depois dar acabamento na folha, tá? Vamos iniciar aqui, vem comigo. Primeiro a gente começa hidratando o tecido com diluente. Pétala por pétala. A parte mais escura vem primeiro. Em volta do miolo a gente vem com azul turquesa, puxando para fora, as pétalas para fora. Contorne-se o miolo e puxa para fora. Assim a gente vai fazer todas as pétalas. Trabalhando bem a tinta para preencher bem a trama do tecido, para não ficar nenhuma partinha branca do tecido. Diluente e azul turquesa a gente está usando. Sempre hidratando com diluente. Em cima dos riscos, para definir bem as pétalas da margarida também. Aí traz para fora. Vamos lavar o pincel.
Com o azul celeste, a gente vai trazer de fora para dentro agora, ó. Acompanha o risco e traz para dentro. Sempre espalhando bem para a tinta interagir uma cor com a outra, para não ficar imperfeição na pintura. Feito isso, vem novamente no azul para definir aonde fica as pétalas. Sempre trazendo para fora da pintura o azul. E vamos espalhando bem a tinta para ficar bem uniforme. A tinta azul clara com azul escuro. Essa daqui de cima também, porque ela é uma margarida, só que ela está virada. Então a gente vai fazer o mesmo processo nessa parte de cima dessas flores. Vamos contornar com azul turquesa e puxar para fora, na direção das pontas das pétalas. Depois traz a tinta com movimento circular, hidratando o tecido com diluente sempre antes de acrescentar a tinta. Essa tinta azul, gente, entra com profundidade, onde a gente está dando profundidade nas pétalas. Essa parte aqui em cima também, ó, que são as pétalas que estão por trás. A gente dá uma escurecida aqui nessa parte, aqui também, ó, porque tem umas pétalas menores aqui, ó. Então a gente escurece essa parte para dar profundidade. Feito a profundidade, agora a gente vai vir com o azul celeste, que é para interagir as duas cores do fundo. Mistura bem a tinta para interagir uma cor com a outra, para não ficar marcado o tecido. De cima para baixo, vai trazendo a tinta e misturando. Sempre hidratando o tecido antes de aplicar a tinta base embaixo. Onde tem as pétalas por trás, faz a profundidade, para poder separar uma pétala da outra. Lembrando, gente, sempre a gente dá uma segunda demão antes de finalizar, porque o tecido ele suga a tinta. Se você já finalizar com a primeira demão, quando você tirar da placa, vai ficar imperfeição. Então tem que dar depois uma segunda demão com as mesmas cores antes de finalizar o desenho. Em seguida vamos para essa aqui também. Que a gente está fazendo usando tom sobre tom, do tom mais claro ao escuro. Usando o escuro para sombra, o intermediário para fundo e o mais claro para pôr luzes, para finalizar a peça. Então, sempre onde vai profundidade a gente entra com escuro, usando sempre os três tons: diluente, tinta de base que vai ao fundo e a de profundidade. E em volta do miolo também a gente vem com diluente, o azul mais escuro, contorna toda a volta, puxa para cima, em direção das pétalas, define onde vai as pétalas, uma parte das pétalas, para não se perder depois na finalização do desenho.
essa pétala dessa flor já está dobrada. Então essa parte de cima também a gente vai jogar o azul mais claro. Feito isso, agora a gente vai fazer o que? Finalizar as folhas, que as pétalas da margarida tá molhada, então a gente não vai mexer mais hoje, vai mexer agora nas folhas. Hidrata com o mesmo tom que tá embaixo, a gente estava usando verde pistache, e vamos finalizar com verde oliva como sombra e usar o branco como luz. A folha da margarida, a gente sempre vem, ó, do começo do caule até as pontas, ó. Aí traz a tinta para dentro, espalha, preservando sempre essa tinta que fica em cima do risco, esse tom onde fica mais forte em cima do risco, que é para cobrir o risco do lápis. Então a gente deixa aqui sempre um pouquinho mais escuro. A nervura do meio, a gente vem, começa da ponta do caule, vai até a ponta da folha, ó. Aí volta o movimento, vai e vem com o pincel, para que fique o risco em cima escuro, mas com sombra. Um pouco do branco, a gente vai acima do risco escuro, vai até o final e espalha. Vamos pôr um pouquinho de luz desse lado da folha. Nessa próxima folha, o mesmo processo. A parte de baixo, sombra. A gente usa o verde oliva. Vai até o final, espalha. A nervura no meio da folha, começa do caule e vai até a ponta, ó. O pincel vai e vem para poder espalhar essa tinta. Com o branco, do caule até a ponta, ó. E trabalha a tinta. No caule a gente só vai usar o verde oliva para a gente dar o contorno do caule. Tinta só de um lado do pincel, a tinta fica para fora, em cima do risco. A parte de dentro do pincel está sempre limpa, para que o desenho não fique grosso. A pintura fica bem somente em cima de onde você quer escurecer, ó. Bem. Sempre pouca tinta em cima do pincel, para não sobrecarregar muito a cor. Para não escurecer onde no meinho tem que ficar sempre, tem que ter definido luz, sombra e o fundo. Tem que aparecer as três partes, 3 etapas do desenho. E também onde a parte da margarida.
Sempre trabalhando as duas cores junto, o verde pistache e o verde oliva aqui no caule. Vamos pôr um pouquinho de luz nessa parte. A parte de baixo da folha, vamos entrar com o verde oliva, ó, até o finalzinho. Trabalha essa tinta, vem a nervura no meio, a parte de baixo sombra. Vamos entrar com o branco na parte de cima, como luz. Aqui também, onde tem o botão, vamos trazer. Pôr um pouquinho de branco. Vamos fazer essa folha aqui, agora essa folha ela tá dobrada. Por ela estar dobrada, a gente sempre vai escurecer abaixo do risco, ó. Vamos escurecer essa parte. Vamos hidratar a ponta dela. A parte de baixo. Nessa parte de cima, a gente vai entrar com um pouquinho de branco. Vamos trabalhar essa tinta, movimento de vai e vem com o pincel, para interagir uma cor na outra. Vamos pôr uma nervura aqui nessa parte, ó. A parte de trás, a gente vai entrar, como a parte de baixo é sombra, a parte de cima a gente vai entrar com o branco, que é luz, nessa parte. Essa folha tá por trás dessa, então a gente primeiro tem que trabalhar essa folha para depois fazer essa. Vamos escurecer em volta das pétalas com um pouco de verde oliva, que é a sombra da flor, que tá sobre a folha. A parte de baixo, vamos vir com o verde oliva, para fazer a separação de uma folha e a outra. A nervura do meio da folha. Um pouco de luz na parte de cima, um pouquinho de branco. Essa aqui, vamos escurecer essa parte, ó, porque assim, a folha de trás está fazendo sombra nessa que está por baixo. Vamos entrar com uma sombra nessa parte de baixo. A nervura do meio da folha, a luz, bem pouquinho tinta, só para pôr um pouquinho de branco para a luz, não sobrecarrega muito. Vamos hidratar com um pouco com verde pistache, porque a tinta de baixo já está seca, que a gente fez na aula passada. Vamos escurecer esse lado da folha. Em seguida, fazer a nervura do meio da folha. E o branco como um ponto de luz. E um pouquinho aqui no meio. Essa parte aqui também, onde tem caule, já vamos deixar essa verde pronto. Para finalizar, a gente vai preencher com o mesmo cor de fundo que o azul celeste, que é para hidratar a pintura. Em seguida, a gente vai vir com o branco, que é um por luz. De cima para baixo, só onde tem a cor clara. Onde tem o azul escuro, prevalece o fundo, que é a sombra. Hidrata com o azul celeste. Movimento circular para que a tinta interaja com a tinta parte de baixo
a qual está seca, que a gente passou na aula passada. Um pouco de branco, trazendo sempre para baixo, para formar as pétalas da margarida. A outra pétala, mesmo sentido, todas as pétalas no mesmo sentido. Procurando não colocar muito branco para não cobrir toda a parte, porque tem que ficar o fundo, a profundidade e a luz. São pinceladas longas, porque as pétalas delas são longas. Parte de cima também, branco e para baixo, branco para baixo. Essas partes de cima também são as pétalas menores. Essas são as pétalas que estão por trás. Tem menor volume, mas tem que pôr um pouco de luz. Com o pincel zero e a tinta azul marinho, vamos fazer as nervuras das pétalas. Azul marinho e um pouquinho de diluente. Mistura. Lava o pincel para tirar o excesso de tinta. Com o pincel zero, vamos fazer leves nervuras em todas as pétalas. Pincel leve, não aperta o pincel, somente encosta o pincel no tecido e traz as pontas das pétalas. Com um pouco do azul marinho, vamos pôr só no contorno, para dar um pouco mais de profundidade, para ficar bem marcado onde é as divisórias das pétalas. Bem pouca tinta, o pincel bem em pezinho, para que não manche a parte que já está com branco. Com esse azul vai sobressair mais, vai definir mais as pétalas. Feito isso, essas aqui de baixo, ela tem miolo. Então, como o miolo está por dentro, primeiro a gente vai pintar o miolo, para em seguida fazer o acabamento na parte de fora. Hidrata o tecido com diluente, porque o tecido está seco, e vamos preencher ele com amarelo ouro. Contorna e vem trazendo para dentro do miolo. Movimento circular, obedecendo sempre os riscos para não passar em cima onde já tem o azul. Mesmo processo nesse outro aqui. Espalhando bem para não ficar a tinta acumulada. Com um pouco do laranja, vamos fazer a parte de baixo, onde vai ficar como sombra. Só até a metade do miolo. Aqui só a parte de baixo. Espalha bem para uma cor interagir com a outra. Agora a gente vai dar acabamento nas pétalas da margarida, por lá de fora. Vamos hidratar com o azul celeste. Em seguida, vamos aplicar o branco. Toda a parte que entrar como luz, a gente vai hidratar agora e vir com o branco. Essa pétala está dobrada, então a gente vai colocar o branco em cima da dobra. A parte de cima entra o branco. Lembrando sempre que o branco ele entra como luz e a gente, depois de seco, precisa dar uma retocada nele para que ele sobressaia, porque a tinta seca e ele dá uma sumida na primeira demão. Então a gente vem, dá o segundo demão depois da pintura seca. Vamos colocar um pouquinho de luz aqui no meio, nessa parte de baixo. Com um pouco do azul marinho, a gente vai escurecer para que sobressaia mais o azul. Só onde já tem sombra.
Movimento do pincel de vai e vem, para que a tinta agregue uma cor a outra. Onde tem sombra, a gente vai dar uma reforçada. Sempre, ó. Trabalha com o pincel do sentido do desenho. As pétalas de comprido vem sentido, ó, para baixo para cima. Não se na hora do acabamento não pode fazer movimento circular, porque senão acaba preenchendo o espaço onde já está com luz. Com o pincel zero, a gente vai fazer as nervuras das pétalas, azul, marinho e diluente. Pincelzinho leve, não aperta, só encosta e traz para fora. Agora vamos para a próxima. Como é tom sobre tom, a gente vem do mais escuro, intermediário, em seguida vem com a luz. Então já colocou o escuro, agora só estamos hidratando e colocando a luz nas pétalas de margarina. Contorno pelo lado de fora e puxa as pinceladas no sentido do miolo. Passo o azul para hidratar, trazendo sempre para dentro. Aqui na parte de baixo não vamos colocar muito branco, colocar pouco, como é sombra, só tem uns reflexos de luz. Então a gente não põe tão branco quanto colocou na parte de cima.
Com o azul marinho vamos fazer a profundidade em volta do miolo. Traz para fora. Traz, passa em volta, espalha para fora. Espalhando bem para não ficar tinta acumulada. Com o pincel zero vamos fazer a nervura das pétalas da margarida. Do começo do miolo com as pontas. Então a gente vai começar pelo miolo, hidratando com a mesma cor que está embaixo, usando amarelo ouro na parte de cima. Um pouco do laranja, a parte de baixo para escurecer. A parte de baixo. Com o pincel ainda sujo, vamos fazer uma meia lua aqui no meio do miolo, como se fosse um sorriso aqui no meio do miolinho da margarida. No outro miolo, a mesma coisa. Vamos hidratar com o amarelo na parte de cima. O laranja, a parte de baixo, que a gente tá só hidratando a tinta que a gente já fez a aula passada. Vamos fazer uma meia lua, como se fosse um sorrisinho aqui nessa parte. Aí a gente vai trocar o pincel, vai pegar o pincel zero, número 315, e vamos fazer umas bolinhas em volta com o sépia, ó. Vamos deixar um pouquinho ó, em cima do miolo e em cima da pétalas, ó. Todo o contorno do miolo da margarida, ó. Aqui em volta do sorriso também, ó. Como a gente fez a meia lua, a gente vem com os pinguinhos. Põe um pouquinho de branco, que é a luz que vai sobressair aqui entre os pontinhos que a gente colocou o sépia. Vamos fazer um na parte escura e um dentro do miolo, ó. Como a gente colocou o sépia em volta, tá com azul escuro, então não, se a gente colocar o branco não aparece muito. Um pouquinho do amarelo ouro
intercalando, ó. Para que ela fique bem alegre, bem feliz, o miolinho, parte de dentro. Não faz muito grande, por isso é legal usar o pincelzinho zero, que as bolinhas ficam tudo do mesmo tamanho. Se tiver o pinta-bolinha também pode usar, mas eu tô fazendo com pincel, porque às vezes não é todo mundo que tem o pinta-bolinha em casa. Então já facilita para não deixar de fazer por conta do pinta-bolinha. Toda a volta do miolo a gente faz, ó. No outro a mesma coisa. Coloco sépia. Uma bolinha dentro e uma fora, ó. Repetindo as mesmas cores que a gente usou no miolo que a gente fez aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer o vaso. E é interessante sempre estar, ó, com o desenho ao lado, para a gente ver onde vai os detalhes do vaso, onde vai a luz, vai a sombra. Então a gente vai usar um pincel maior, de cerdas longas. É o número 8 da Condor. Hidrata o tecido, ó. Vamos hidratar o vaso e vamos hidratar a parte de baixo já do chão, onde a gente já vai fazer o chão do vaso, onde o vaso está sobreposto em cima do chão. Em seguida, a gente vai vir com ocre e ouro. Vamos começar embaixo primeiro, ó. Vamos passar embaixo, fazer sempre para fora, para os lados. Ó, passa, o pincel aberto, ó. Faz movimento, vai e vem, com o ocre e ouro e o diluente, ó. Feito o chão, a gente vai vir no vaso. Com cerâmica, a gente vai fazer as profundidades, ó. Vamos escurecer aqui embaixo, que é sombra da folha. Embaixo do risco, que é a divisória do vaso, ó. Vamos escurecer toda a borda dele, ó. Usando o diluente e a tinta cor cerâmica. A gente usa o pincel no sentido do desenho. O risco está comprido para baixo, a gente vem, vai e vem. Embaixo também, ó. Vai e vem com o pincel. Vamos lavar o pincel e vamos agora entrar com a tinta ocre, ouro e diluente. Aqui a parte de dentro a gente vai deixar ele um pouco mais clara. Aqui a gente pode fazer movimento circular agora, porque a gente já fez o contorno. A gente não vai ter problema de fazer movimento circular e a tinta sair para fora do risco. Tudo bem? E vamos trabalhar essas duas cores para quê? Para que ela interaja uma cor com a outra e não fica divisória de uma cor e a outra.
Vamos trocar o pincel, agora com o pincel de seda cortada, a gente vai dar o acabamento. Para cobrir bem o risco, a gente vem retocando onde a gente já fez o fundo, ó. Para cobrir bem o risco, passa bem em cima do risco e vai, ó. Contorna bem, para não ficar nenhum espaço sem tinta. Vamos preencher bem, porque vai ser um vaso de cerâmica, então a gente vai cobrir bem, deixar bem escuro, só um ponto de luz bem no meio do vaso. Vamos colocar mais um pouquinho aqui no meio de ouro, para ficar bem misturado as duas cores. Para que não fica tecido sem tinta quando tirar o pano da placa, então tem que trabalhar bem essa tinta. Na parte onde a gente fez o chão, a gente vai usar um pouco do sépia para escurecer embaixo do vaso. Vem, ó, bem encostadinho no vaso, traz para fora. Sempre puxando, quando é chão, puxa para fora, ó. Vai e vem com o pincel diluente e a tinta sépia para dar uma escurecida aqui embaixo. Dá uma limpadinha no pincel, pega um pouco do ocre e ouro, bem clarinho, só para não ficar escura, para ficar bem claro essa parte de baixo aqui, ó. O escuro é só embaixo onde está o vaso. Pega diluente e ocre e ouro e faz essa clareadinha aqui embaixo, ó. Um pouquinho de branco. Ó, embaixo dá uma sumida na tinta para não ficar aquela tinta parada. Um pouquinho de branco, vamos colocar só uma luz aqui no vaso, ó. Põe aqui e puxa, ó. Então, menina, a aula de hoje é isso. Terminamos esse trabalho. Fizemos um vaso de margarida. Hoje finalizamos o miolo da margarida, o fundo e o jarro. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.